Hoje a gente vai começar a falar, indiretamente, sobre uma noção que é fundamental no ensino básico, que é a noção de função. E, normalmente, quando a gente vê alguns relatos históricos sobre a noção de função, a gente vê uma sequência de definições, de diferentes definições de função, em que algumas propriedades que a gente conhece hoje na noção de função são identificadas em povos antigos. Então, por exemplo, uma das associações que a gente pode fazer com a noção de função é a noção de correspondência. Então, essa ideia de correspondência, que é, por exemplo, uma tabela, já teria uma ideia de correspondência. Então, suponhamos que tem uma tabela aritmética, vezes 5, ao 1 eu associo 5, ao 2 eu associo 10, ao 3 eu associo 15, ao 4 eu associo 20, assim por diante. Essa ideia de correspondência contida nessa tabela faz com que algumas pessoas digam que algum antecedente da noção de função já estaria presente nas tabelas babilônicas, por exemplo, das quais nós já falamos aqui. Essa interpretação é muito aproximativa, e não tem muito sentido histórico, porque, obviamente, para você fazer essas tabelas, você não precisa de uma definição, de uma noção de função. Então, o que a gente vai tentar ver aqui é quando essa noção se tornou necessária no desenvolvimento da matemática e por quê. Então, na nossa aula sobre Viette e sobre Descartes, nós já falamos rapidamente da diferença dos trabalhos de um e de outro sobre as equações indeterminadas. Então, Descartes já trabalharia com equações indeterminadas, a diferença entre uma equação determinada e uma equação indeterminada é que na equação determinada você procura o valor da incógnita, seria uma equação, e na equação indeterminada, por exemplo, uma equação desse tipo, que a gente sabe que é a equação de um círculo, a variação de uma das variáveis leva à variação da outra variável. Então, eu tenho duas coisas variando. Então, essa seria uma equação indeterminada na linguagem da época, porque a gente não acha um valor para x e y. Ambos os valores variam e nos dão uma curva. Então, a gente já pode dizer que aí existia uma relação funcional, que seria essa relação entre duas variáveis, entre duas coisas que estão variando. Então, no Descartes, na época do Descartes, isso já estava presente dessa maneira, ainda sem se definir explicitamente o que é uma função, e isso associado com o trabalho de alguns físicos. Desde Galileu, os físicos estudam o movimento, estudam as trajetórias. E no estudo do movimento também existem variáveis, coisas que estão variando. Então, por exemplo, S igual a G sobre 2T ao quadrado, a equação da queda livre. Então, eu tenho que quando a variável tempo varia, a distância percorrida também varia. Então, também é uma relação entre duas variáveis que já era representada por uma trajetória. Então, essa associação entre movimento, curva, trajetória, a gente já pode dizer que aqui a ideia de variação se insere, ainda que não exista uma definição de função, mas essa ideia vai ser fundamental na noção de função. Bom, a noção de função propriamente dita é um pouco surpreendente, ela só se desenvolve no contexto da discussão sobre o cálculo infinitesimal e sobre a legitimidade dos procedimentos do cálculo infinitesimal. Então, por exemplo, hoje em dia, em um curso de cálculo 1, a gente começa com uma definição desse tipo. Seja f de R em R uma função. Então, a derivada f' de x é definida como f de x mais h menos f' de x é definida como f de x mais h menos f de x sobre h. Eu tomo esse limite quando h tende a 0. Então, eu parto de uma função dada e defino a derivada dessa função.
A ordem histórica, como as coisas aconteceram, foi exatamente o oposto disso. A noção de derivada veio antes da noção de função. Então, esse é um exemplo onde a ordem lógica da exposição da matemática inverte a ordem da descoberta. Porque a noção de função, ela foi forjada, ela foi inventada pelos matemáticos justamente para dar consistência à noção de derivada, que já era utilizada, mas que sofria uma série de críticas. Então, a gente vai mostrar justamente como eram esses trabalhos, no início do cálculo infinitesimal, quando ainda não existia uma noção de função. Então, a gente vai mostrar como se fazia um cálculo diferencial sem funções, principalmente nos trabalhos de Leibniz, e depois falar um pouco sobre as discussões que tiveram lugar a partir desses procedimentos empregados nesse cálculo. Então, Leibniz, ele mesmo afirma que um dos trabalhos que inspirou o seu cálculo diferencial foi um trabalho de Pascal, chamado Tratados dos Quartos de Círculo, e que nesse trabalho existe uma relação que o próprio Pascal não percebeu e que o Leibniz percebe como sendo fundamental para compreender o que é o cálculo diferencial. Então, a gente vai ver aqui nesse exemplo, que é justamente o exemplo tratado por Pascal, mas visto de uma nova forma por Leibniz, em que eu tenho um quarto de círculo. Então, essa curva seria um quarto de círculo, e a relação que o Leibniz percebe nessa figura dá lugar ao triângulo característico, que é um traço da obra de Leibniz, que vai ser fundamental no desenvolvimento do cálculo diferencial. Então, eu pego um ponto qualquer no círculo, traço um raio, que seria esse segmento aqui, e traço uma tangente ao círculo por esse ponto, o ponto D, por exemplo. E depois eu traço uma paralela a essa linha, ligando o ponto D a essa linha AC. E marco aqui um ponto que eu vou chamar de I. Então, o Leibniz, ele afirma que existe uma relação entre esse triângulo, DIA, e o triângulo que eu posso formar traçando agora duas paralelas, a AC e AB, por D. Então, eu traço aqui um novo triângulo, e aqui eu marco dois pontos que eu vou chamar de K e K'. E aqui eu marco um ponto, ou melhor, aqui eu vou chamar de E e E'. E aqui eu marco um ponto K. Eu vou botar essas letras para ficar igual ao que a gente tem no livro, que é assim. Bom, e aqui de novo eu tenho um triângulo retângulo, que vai ser esse triângulo EKE'. O triângulo EKE'. Então, Leibniz diz que é fundamental observar que existe uma relação de semelhança entre esses dois triângulos. Como é que a gente pode observar essa relação de semelhança? Ora, eu aqui no triângulo DIA, a gente tem aqui um ângulo reto, então a soma desse ângulo com esse ângulo tem que ser um ângulo reto, E aqui a gente pode observar que esse ângulo, então, que é esse mesmo ângulo, também é um dos ângulos de um triângulo retângulo que a gente poderia observar aqui. Ora, como esse ângulo é reto, esse ângulo é o que falta a esse para ser um reto. Então, obviamente, esse ângulo é igual a esse aqui. Eu posso observar rapidamente a semelhança desses dois triângulos, esse laranja e o triângulo DIA. Ora, mas se esse ângulo é igual a esse, nesse triângulo retângulo aqui, esse ângulo tem que ser igual a esse. Então, aqui eu teria um ângulo igual a esse, que é esse ângulo aqui. Ora, agora pegando o triângulo EKE', se esse ângulo é igual a esse ângulo tem que ser igual a esse. Então, eu tenho
aqui que esse triângulo EKL é semelhante ao triângulo DIA. Bom, o fundamental aqui é o seguinte: o Leibniz utiliza essa semelhança para afirmar o seguinte, que quando E e E' se tornam muito próximos e essa grandeza E'K e EK se tornam não atribuíveis, essa é exatamente uma linguagem do Leibniz, ou seja, se E e E' se tornam muito próximos, né, obviamente esse triângulo vai diminuir, E'K vai ficar muito pequeno e EK vai ficar muito pequeno. Então, essas grandezas, E'K e EK, seriam grandezas não atribuíveis, ou seja, menores do que qualquer grandeza dada, infinitamente pequenas. Quando essas grandezas se tornam não atribuíveis, há uma relação entre elas que permanece sendo atribuível. E permanece sendo atribuível por quê? Porque a relação entre elas tem uma semelhança com a relação entre DI e IA. Então, ele chama E'K de DY e EK de DX. E ele afirma que, quando essas grandezas se tornam não atribuíveis, DY e DX se tornam não atribuíveis, DY sobre DX é atribuível, certo? Porque ela pode ser dada exatamente pela razão, né? Isso seria uma razão que pode ser dada pela razão entre DI e IA, uma vez que esses dois triângulos são semelhantes. Então, o que o Leibniz está dizendo aqui é uma coisa importantíssima. Ele está dizendo que a relação ou a razão entre duas grandezas não atribuíveis pode ser uma grandeza atribuível, né, a qual se pode atribuir um valor. É um pouco isso que o Leibniz está pensando, né? Então, existe uma diferença de natureza entre essas quantidades e a relação entre elas. Então, no cálculo diferencial leibniziano, é fundamental compreender que dy dx não é uma divisão entre dois números, e sim uma relação entre duas quantidades não atribuíveis. Né? Então, ele sofreu muitas críticas, né, por utilizar essa relação, justamente porque muitos de seus contemporâneos atribuíam essa relação a uma divisão, né, e que seria a divisão de duas grandezas que se tornaram menores do que qualquer quantidade dada, então que seria 0 sobre 0, que não tem sentido, né, que é justamente as grandezas não atribuíveis. Esse procedimento do Leibniz, né, só um adendo, nessa demonstração da semelhança desses dois triângulos, a gente usou fortemente o fato de que esse ângulo é um ângulo reto, porque a gente está numa circunferência, e na circunferência o raio é perpendicular à tangente. Então, a gente poderia dizer que esse procedimento só serve para a circunferência. Mas não é verdade, porque o Leibniz teve a preocupação de estender o mesmo raciocínio para curvas mais gerais, né? Então, se eu tenho aqui uma curva geral, nesse caso, eu traço novamente a tangente por um ponto M dessa curva, traço aqui uma paralela, marco um ponto P em um dos eixos, né, no caso no eixo das abscissas, e aqui novamente a gente ele traça um triângulo característico, né, eu vou colocar aqui os nomes iguais aos que estão no livro, N e R. Ele traça um triângulo característico e ele afirma novamente que essa quantidade seria dy e essa quantidade seria dx, e com base na semelhança entre esse triângulo e esse triângulo aqui, ele afirma que dy dx vai ser igual a essa relação, né, essa razão vai ser equivalente à razão entre mp, que é, na verdade, a
ordenada, y, e esse segmento aqui, TP, que é a subtangente. O que é a subtangente? É a projeção em um dos eixos, no caso do eixo das abscissas, da porção de tangente entre o ponto de tangência e o ponto em que essa reta encontra esse eixo. Então, essa relação também permite entender a relação entre grandezas não atribuíveis como uma quantidade atribuível. Então, ele estende esse procedimento para curvas quaisquer e opera com essas quantidades, Isso serve como legitimação para um procedimento que era muito frutífero na época, que era a operação com as chamadas quantidades infinitamente pequenas. Então, por exemplo, se eu quero, suponhamos que a gente tem aqui uma parábola. Eu pego dois pontos, x mais dx, esse aqui seria y, e y mais dy. E a gente quer determinar a tangente em um ponto, suponhamos nesse ponto aqui. Então, o que a gente faz? Eu sei que dy, a diferença entre esses dois pontos, que seria dy, vai ser igual a quem? A x mais dx ao quadrado menos x ao quadrado. Isso aqui é igual a x ao quadrado mais 2x dx mais dx ao quadrado menos x ao quadrado, que é 2x dx mais dx ao quadrado. E aqui vem um argumento que era fundamental no cálculo diferencial da época, usado por diversos pensadores, não somente pelo Leibniz, que dizia o seguinte, desculpe, aqui é dx, que dizia o seguinte: como isso daqui é uma quantidade muito pequena e essa quantidade muito pequena ao quadrado, esse termo é muito menor que esse, porque esse é só uma quantidade infinitamente pequena. Então, uma quantidade infinitamente pequena ao quadrado é muito menor, incomparavelmente menor, que simplesmente uma quantidade infinitamente pequena. Então, eu posso desprezar esse termo, o que nos dá dy igual a 2x dx ou dy dx igual a 2x. Ou seja, apesar do Leibniz dizer que essa relação atribuível não é uma divisão entre duas quantidades, ele operava, como seus contemporâneos, com esses infinitamente pequenos como se fossem quantidades. Então, isso que deu margem a muitas críticas ao cálculo diferencial. Bom, e essas críticas, como eu já disse, viam justamente nessa divisão entre infinitamente pequenos algo indefinido, algo que não existe. Então, era preciso legitimar o cálculo infinitesimal e o próprio Leibniz deu uma série de justificativas para esse cálculo e uma das mais convincentes é justamente essa daqui. Alguns historiadores da matemática, como por exemplo Henk Boss, num artigo sobre o cálculo de Leibniz, diz que a maioria das críticas que ele sofreu ao enxergar essa relação como uma divisão entre quantidades, não perceberam que o cálculo diferencial leibniziano se baseia na relação diferencial e não nos infinitésimos. Então, é sempre fundamental para o Leibniz escolher a variável em relação à qual se quer diferenciar. Então, o fato de que a variável y é vista sempre em relação com uma outra variável, x, a variável em relação à qual se quer diferenciar, faz com que, implicitamente, a gente possa enxergar no cálculo leibniziano uma relação funcional entre essas duas variáveis. Uma variável não existe independentemente da outra, ela é sempre função da outra, apesar de que essa noção não está definida no cálculo leibniziano. Ele até utiliza a palavra função, mas com um sentido completamente diferente. Ele diz, por exemplo, que a tangente exerce uma função
em relação a essa curva. A subtangente exerce uma função. A normal, a esse ponto, exerce uma função. Então, a subtangente, a tangente, a normal, seriam funções da curva, né? Ou seja, esse sentido é muito diferente do sentido que a gente entende como função. A noção de função que aparece já esboçada, ainda que não explicitamente, no cálculo leibniziano, se relaciona exatamente com o fato de que a relação dy dx é pensada independentemente dos seus termos, né? É difícil conceber isso, mas a matemática lida em muitos momentos com isso. Uma relação que é independente dos termos, né? Ela tem uma natureza diferente dos termos que compõem essa relação. A gente vai dar exemplo de algumas dessas críticas, né, do teor de algumas dessas críticas que Leibniz e o cálculo diferencial em geral sofreram na época. Então, por exemplo, Berkeley publicou em 1734 uma obra cujo título fala por si só, né, O Analista ou um discurso endereçado a um matemático infiel, na qual é examinado se o objeto, os princípios e as inferências da análise moderna são concebidas de um modo mais distinto ou deduzidas de um modo mais evidente do que mistérios religiosos e questão de fé. Esse era exatamente o título do livro do Berkeley, e a gente já percebe que ele atribui o sucesso do cálculo diferencial a um certo mistério, né? O mistério teria a ver justamente com o estatuto dessas quantidades infinitamente pequenas, né? Outra citação, um pouco menos irônica, né, do que a do Berkeley, é uma citação do livro do Carnot, chamado A Metafísica do Cálculo Infinitesimal, já do final do século XVIII, 1797, onde ele afirma: não houve descoberta que tivesse produzido nas ciências matemáticas uma revolução tão feliz e tão rápida quanto a da análise infinitesimal. Nenhuma forneceu meios mais simples nem mais eficazes para penetrar no conhecimento das leis da natureza. Decompondo, por assim dizer, os corpos até os seus elementos, ela parece ter indicado sua estrutura interior e sua organização. Mas como tudo que é extremo escapa aos sentidos e à imaginação, só pode-se formar uma ideia imperfeita desses elementos, espécies de seres singulares que tanto fazem o papel de quantidades verdadeiras, quanto devem ser tratados como absolutamente nulos e parecem, pelas suas propriedades equívocas, permanecer a meio caminho entre a grandeza e o zero, entre a existência e o nada. Então, essa citação do Carnot exprime muito bem o espírito da época, porque ele destaca, ao mesmo tempo, o sucesso de se empregar os métodos do cálculo infinitesimal, ou seja, eles são profícuos, eles dão resultados, e a dificuldade em determinar o estatuto dessas quantidades, que seriam infinitamente pequenas, que permanecem seres entre o zero e alguma coisa, né? Entre a existência e o nada, né? Então, o que são os infinitamente pequenos? O que são essas quantidades menores do que qualquer quantidade dada, senão zero, né? Então, esse era exprimia muito bem o espírito da época. E, como eu já havia citado, esse historiador Henk Boss afirma que um dos principais enganos dos estudos sobre a origem do cálculo, principalmente nas análises sobre Leibniz, ele diz, né, a preocupação comum dos historiadores com as dificuldades associadas à infinita pequenez das diferenciais, distraiu sua atenção do fato de que, na prática do cálculo leibniziano, as diferenciais quase nunca aparecem como entidades solitárias. As diferenciais estão localizadas em sequências sobre os eixos, sobre a curva e sobre os domínios das outras variáveis. São variáveis que dependem, elas mesmas, das outras variáveis envolvidas no problema. E esta dependência é estudada em termos de equações diferenciais. Ou seja, o que esse historiador da matemática, que é recente, afirma é que a maioria dos estudiosos sobre a história do cálculo infinitesimal acreditou, de certa forma, na palavra daqueles comentadores da época do Leibniz, né, um pouco depois do século XVIII, e acabou por não perceber que no cálculo diferencial leibniziano essas quantidades nunca aparecem sozinhas, mas sempre como relações diferenciais. Essas relações diferenciais, que, como eu disse, já exprimem, de certa forma, uma relação de dependência entre duas variáveis, né? Duas coisas que estão variando conjuntamente, que é a ideia fundamental da noção de função, que foi inventada depois de Leibniz
justamente para legitimar os procedimentos do cálculo, né? Então, a partir dessa discussão sobre a legitimidade do cálculo e dos infinitamente pequenos, alguns autores propuseram noções de função que teriam por objetivo justamente fundar o cálculo sobre novas bases. Então, um exemplo dessa definição é a definição de Bernoulli, que se correspondia com Leibniz, né, que tem muita influência do cálculo leibniziano, e que em 1718, num artigo apresentado à Academia de Ciências de Paris, ele define: chamamos função de uma grandeza variável uma quantidade composta de um modo qualquer desta grandeza variável e de constantes. Essa definição é parecida com a definição que Euler apresenta um pouco mais tarde, que exerceu muita influência sobre a matemática da época, com sua introdução à análise infinita, de 1748, em que ele, logo no início, apresenta uma definição de função. Uma função de uma quantidade variável é uma expressão analítica composta de um modo qualquer desta quantidade e de números, ou de quantidades constantes. Ou seja, nessas definições a gente vê que, primeiro, para se fazer uma introdução à análise infinitesimal, é preciso começar de uma definição de função. Mas nessa definição, a função é identificada a sua expressão analítica, né? Então, a função seria algo composto de um modo qualquer da variável e de constantes. E aqui eu poderia ter funções de muitos tipos. Eles enumeram essas funções como sendo funções polinomiais, funções trigonométricas, funções exponenciais e etc. Né? Então, eu tenho expressões compostas de um modo qualquer de quantidades variáveis e constantes. Então, aqui a definição de função é identificada a sua expressão analítica. E vai ser esse o modo que os analistas do século XVIII vão encontrar para legitimar os procedimentos do cálculo. É justamente reduzir esses procedimentos a uma análise algébrica, que entende função, que parte do conceito de função, entendido como uma expressão analítica. Então, a gente vê no título da obra de Lagrange, que foi fundamental nesse movimento, que elucida esse objetivo já no título, né? O título de um livro muito conhecido de Lagrange é Teoria das Funções Analíticas, contendo os princípios do cálculo diferencial, livres de qualquer consideração de infinitamente pequenos, evanescentes, limites e fluxões e reduzidos à análise algébrica de quantidades finitas. Ou seja, infinitamente pequenos, fluxões, que é o nome que Newton vai dar para essas quantidades, e todos esses termos devem sumir da análise e o cálculo deve ser reduzido à análise algébrica. Né? Então, esse vai ser o modo como a noção de função vai ser introduzida pelos analistas do século XVIII para resolver os problemas relacionados à legitimidade do cálculo diferencial a partir de Leibniz e Newton. Né? Mas, já nessa época, convivia com essa noção de função, né? Foram as primeiras definições explícitas de função, são essas definições que a gente mostrou, que é a noção de função como expressão analítica, mas convivia com essa noção, noções mais gerais de função, por exemplo, no problema das cordas vibrantes. Né? Então, o D'Alembert já tinha se colocado o problema de saber a solução do problema das cordas vibrantes, que é o seguinte: eu pego uma corda elástica, fixo por duas extremidades, a partir de uma forma inicial da corda, eu solto e eu quero estudar as vibrações que essa corda vai sofrer. E o D'Alembert deu um resultado, né, uma solução para o problema, considerando que a forma inicial da corda seria dada por uma expressão analítica. Então, eu tenho aqui duas extremidades, né, 0 e L, tem uma corda, que pode ter uma forma qualquer, mas que para o D'Alembert, essa forma inicial, antes de eu soltar a corda, né, e dela começar a vibrar, seria dada por uma expressão analítica. O Euler já contesta essa restrição, porque ele afirma que a forma inicial de uma corda, no problema físico, pode ser arbitrária. Né? Não precisa ser dada por uma expressão analítica. Eu posso ter uma forma traçada à mão livre, eu posso ter uma forma qualquer.
Então, o Euler, em outros trabalhos diferentes desse que eu citei, já admite a possibilidade de que a função seja uma função arbitrária, né, dada por uma curva traçada à mão livre, que seria uma curva qualquer, e não necessariamente expressa como, algebricamente, como uma expressão analítica. Então, a gente poderia dizer que o D'Alembert deixa que o seu conceito de função limite as configurações iniciais da corda, né, enquanto o Euler permite que a variedade das formas iniciais da corda estenda o seu conceito de função. E essa extensão do conceito de função, essa generalização do conceito de função, vai se dar em seguida, justamente a partir de problemas físicos, né? Tanto esse da corda, que no futuro Daniel Bernoulli vai propor que a forma inicial da corda possa ser expressa por uma série trigonométrica, e o problema também do calor, estudado por Fourier, e no contexto de estudar a solução desse problema do calor, né, da propagação do calor em uma chapa, que vai se colocar a questão de saber quando uma função pode ser expressa por séries trigonométricas, que a gente chama hoje de séries de Fourier, e é nesse contexto que Dirichlet e outros matemáticos vão propor uma noção de função mais geral, já utilizando alguma ideia relacionada à variável como elemento de um conjunto numérico, né, que é uma noção que não existia na época, e que a generalidade das funções que aparecem nesse contexto vai levar a uma definição cada vez mais abstrata de função. Então, para terminar, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre o modo como a gente ensina função normalmente. Normalmente, no ensino fundamental, a gente parte de uma definição de função, aquela que todo mundo conhece, né? Dados dois conjuntos, etc. Isso daqui não seria uma função. Para ser função, eu não posso ter um elemento levando em dois aqui, mas eu posso ter dois levando em um aqui, etc, etc. Vocês conhecem bem essa definição. Então, a gente apresenta essa definição e, em seguida, estuda somente funções lineares e quadráticas. E um pouco de trigonométricas e exponenciais. E fica completamente sem explicação por que foi necessário uma definição tão abstrata em termos de conjuntos numéricos, se as funções que a gente vai estudar efetivamente são tão particulares. Na verdade, são funções de R em R. As funções que a gente estuda no ensino fundamental, e ainda por cima lineares, quadráticas e talvez algumas poucas outras. Então, para que uma definição desse tipo, se a gente vai estudar funções tão particulares? Esse é um problema que não fica resolvido no ensino e que a história pode ajudar a entender. Porque, na verdade, na história a ordem foi completamente inversa. Isso daqui foi aquilo a que se chegou por último, a partir de uma multiplicidade, de uma complexidade enorme do universo das funções que foram aparecendo em conexão com esses problemas físicos, em um primeiro momento, e, em um segundo momento, já numa discussão mais abstrata sobre a função, sobre as propriedades das funções e algumas funções chamadas de patológicas, monstruosas, que os matemáticos propuseram para testar os limites das suas definições a partir do século XIX. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque nos afastaria do nosso tema aqui, mas fica esse comentário, que esse abismo que existe entre a generalidade da definição de função que a gente usa no ensino fundamental e as funções efetivamente estudadas, pode ser melhor compreendido com a utilização da história.